bem-vinda ao nosso podcast Net Friendship. Gente, hoje eu tenho a honra, pela primeira vez, nós estamos aqui entrevistando alguém da área política. Mas por que, gente, entrevistar alguém da área política? Porque é importante falar sobre política. Não adianta a gente dizer que a gente não gosta de política, que a gente não faz política, porque tudo na nossa vida tem a ver com política. E hoje, Messias Donato, deputado federal aqui do Espírito Santo, gente. Seja muito bem-vindo, deputado. É uma honra receber o senhor aqui com a gente no podcast, para a gente falar não só de política, mas para a gente falar de vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Valesca. Obrigado a você pelo carinho, pelo convite, né, estar aqui. E é isso, a política, ela é uma ferramenta de transformação. Através da política, a gente tem a escola, né, para os nossos filhos, tem a consulta no médico, tem pavimentação, tem infraestrutura. Então, a boa política, ela transforma a vida das pessoas. E a politicagem destrói, fez e faz do que o Brasil viveu momentos difíceis, né? É verdade. Isso devido à má política, à politicagem. Mas a boa política, ela é uma ferramenta de transformação. Verdade. E eu acho uma pena a gente não aprender política na escola desde cedo. Em alguns estados nós já temos. É mesmo? Então já vamos começar por aí? Vamos começar por aí. Antes da gente começar, na verdade, vamos apresentar o Messias Donato. Quem é o Messias Donato? Conta aqui para as pessoas conhecerem de onde veio. É capixaba? Não é? De onde veio? Casar? Tem filho? Pois é, o Messias Donato é filho biológico, né, da dona Silvani, do seu Antônio Bezerra Filho. O seu Antônio, ele foi embora de casa quando eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade. Então, eu não recordava muito dele. E aos 25 anos, nós descobrimos onde ele estava. E aí eu viajei até Brasília. E ele... É mesmo? Verdade, né? Ele foi embora de casa, né? Assim, muito cedo. E eu era filho único na ocasião. Né? O primeiro filho do seu Antônio e da dona Silvani. E aí, ele, por razões, né? Razões de casais, né? Incompatibilidade familiar naquele período de gênero. E aí ele acabou indo embora. E foi 25 anos depois a gente descobre ele em Brasília, trabalhando em Brasília. E aí foi um reencontro, né? Assim, muito emocionante. Tive a oportunidade de conviver com ele cerca de 6 anos. E hoje já não está mais entre nós, né? Gente, que emoção! Sim. Como que surgiu essa vontade de procurar esse pai que estava perdido? Então, Você não teve contato nenhum nesses 25 anos? Não, nenhum. Durante um período eu morei com a minha família biológica e depois fui morar com a família em Nova Brasília, em Cariacica. E lá Deus me deu, né, uma outra família também importante, né, que nós tivemos a oportunidade de conviver, a dona Helena Martins, seu Tião Martins, eles me acolheram naquele período. Foi um período importante, porque daí entra, né, a minha história com a igreja. Eu aceitei a Jesus aos 12 anos de idade. Gente, eu tenho 47 anos, né? E nesse período foi um período importante. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E acredito que já era um propósito, mas na minha infância foi uma infância muito difícil, mas muito honrosa, né? Eu sou ex-vendedor de chup-chup, dignamente, né? Eu vendi chup-chup na minha pré-adolescência, ali dos 12 aos 14 anos de idade. Depois fui para a marcenaria, porque o seu Tião, ele era marceneiro, e os filhos todos marceneiros. Então entra a minha história com marcenaria também, né? Aos 18 anos já tinha minha própria marcenaria. Mas 18 anos, você já tinha sua própria marcenaria, então você já tinha empreendedorismo na veia. Já estava no sangue ali. E tive a oportunidade de, durante 4 anos, ter essa marcenaria e enfim, né, gerando emprego, gerando renda, né, mas o ministério, o chamado, sempre falou muito forte no meu coração, né? Nunca parei de estudar, porque, embora de uma família muito humilde, eu sabia que através da educação eu iria chegar onde a condição financeira, econômica, social não permitiria. Perfeito. E aí fui estudar e fiz teologia na época, mas eu queria mais um pouco. Então fiz parte da primeira turma de Ciências da Religião da FAESA, que foi um curso trazido da PUC, né, do estado de São Paulo. Uau. E aí nós fizemos parte dessa primeira turma de Ciências da Religião. E fiz algumas especializações. Foi filha, muito tempo. Muito tempo atrás. Que e aí incrível. Fiz psicopedagogia, depois mestre em psicanálise, e aí a gente não parou de lá para cá. Mas assim, o que
me enobrece mais disso tudo é saber que tem um nome escrito no livro da vida. Isso é o que traz felicidade e alegria no meu coração. Gente, que coisa incrível. Olha isso, eu realmente não sabia. Eu conversei com o Messias quando ele chegou aqui, porque eu não pesquisei nada da vida dele, gente. Eu não sei nada, como vocês sabem. Todas as pessoas que a gente convida com o podcast, a gente não pesquisa, porque o que eu pergunto pra eles aqui é justamente genuína, para que você realmente entenda que você tá surpresa assim como eu. Que você É tá novidade ouvindo. para você e para o seu público também, que agora nos assiste. Eu tô assim, impactada. E incrível isso você falou, como é que a educação, pela educação a gente consegue mover o mundo. Verdade. A minha mãe falava uma frase pra mim, que ela falava assim, minha filha, seu marido é seu diploma. Oh, Né? O que ela queria dizer com isso? Que era pra eu estudar muito, né? Eu não depender das pessoas, enfim. É porque houve um período também em que era importante, você tem que casar e casar bem, casar com um rapaz, né? Assim, né? Isso. Tem que ter essas características e tal. E aí eu gostei, tá? É verdade, a mamãe fala muito isso, seu marido é seu diploma. É seu diploma, ótimo. E o que você falou da família biológica, família não biológica, me tocou muito também, porque eu fui adotada. Olha, que bacana. Só que eu fui adotada com um dia de vida. É mesmo? Eu não tenho ideia da minha família. Uhum. E eu vou contar aqui bem rapidinho, porque é uma coisa que eu não ia falar, mas já que você tocou nesse assunto, é importante a gente falar. Eu fui dada com um dia de vida. Então eu não sei absolutamente nada da minha família. É mesmo, Vanessa? E aí, né, eu me converti aos 20 e poucos anos, assim. E pouco tempo depois da minha conversão, eu fiz um curso. Fiz PNL, fiz coaching, essas coisas que a gente faz por aí. E um desses cursos, Deus falou muito comigo. Mas muito comigo. Deus falou bem assim, Valesca, chegou a hora de você procurar sua família. E eu falei, não, Deus. Não vou procurar, não. Com todo respeito ao Senhor, mas eu não vou procurar. Porque eu tô satisfeita, eu tô feliz, eu tenho 30 e poucos anos já. Hoje eu tenho 44. E Deus falou pra mim assim, minha filha, não é por você, é pela sua família. Chegou a hora de você procurar. E eu falei, Senhor, eu não vou procurar. E eu desobedeci. Gente, e não dá pra desobedecer Deus. É verdade. E eu desobedeci. Passou. E Deus tocou forte no meu coração, assim, naquele dia. Eu fui embora. Eu falei, ele deve estar emocionado. Não deve ser Deus, não. Enfim, fui embora. E aí, na época, nós fazíamos marketing multinível, fazia Rinodê. Sim. Né? Então, a gente ia nas casas das pessoas, apresentava os planos. E um belo dia, quando eu cheguei em casa, meu marido estava em casa, apresentando o plano para várias pessoas. E quando eu sentei, continuei ajudando a apresentar o plano, eu olhei para uma pessoa dentro da minha casa, na minha sala, chega, arrepia. Que isso, gente. Eu virei, olhei para ela assim e falei, nossa, você parece comigo. E aí, na mesma idade parecida. E normalmente a gente não acha alguém parecido com a gente. Alguém que fala que você parece com alguém. Verdade. E aí Deus tocou no meu coração assim, eu te falei para você procurar sua família. E eu falei, você não fez isso não, Deus. E eu conversando, eu e Deus ali só. Ninguém sabia dessa história de adoção, ninguém sabia disso. E eu fiquei ali, falei assim, meu Deus, eu pergunto. Vou perguntar. Aí eu falei, Lucimar, nossa, você parece tanto comigo. Já pensou se seu pai andou dando uns perdidos por aí, né? O que foi que aconteceu? Aí ela assim, ai, Valesca, quem der, só se você fosse adotada. Quando ela falou isso, eu falei, oi? Como assim? Me conta essas histórias, eu gosto de ouvir essas histórias, não falei nada. Ela, não, porque eu procuro muito uma irmã minha, que tá perdida no mundo. Que isso, gente. E que ela foi dada com um dia de vida. Então a gente não sabe da vida dela, da história dela. Isso na sua sala? Na sala da minha da casa. Sua casa. E eu falei assim, e foi só assim. E foi só apertando. Meu Deus, me socorre. E eu falei, meu Deus. E ela falou assim, ela foi dada com um dia de vida. Eu falei, e onde que foi? Não, foi lá na Promátria, onde eu nasci. Eu falei, fala mais. Ela falou assim, quantos anos teria essa mulher hoje? Ela falou assim, essa mulher teria 3 anos a mais. Eu falei, quantos anos você tem? Eu tinha 3 anos a mais que ela. Aí eu falei assim, olha só, Lucimar, eu não ia te contar não, mas já que você me contou tudo isso, eu preciso te dizer que eu posso ser essa irmã que você tá procurando. Gente. Porque, né? E ela, nossa, aí a gente chorou, abraçou, tal. E aí eu falei pra ela assim, falei, Lucimar, a gente precisa agora descobrir, né? Porque ela me contou que nós seríamos irmãs por parte de pai, não por parte de mãe. Onde tá esse homem, né? Ele tá lá na Bahia, em Lauro de Freitas. Mas eu vou viajar pra lá, eu vou cortar a unha dele pra gente fazer o DNA. Se dá pra dizer pelo sangue ou pela unha, né? Na época, uma coisa assim. Aí ela foi lá, trouxe um saquinho com as unhas. Gente. E eu sumi com o saquinho. Sei lá onde eu joguei aquele saquinho. Você tá brincando. Sério. Eu falei assim, eu não estava preparada psicologicamente, eu acredito. E aí eu fui numa viagem que a gente ganhou num resort lá na Bahia. E aí eu contando pro dono da empresa, da Rinodê na época, contando essa história, ele chorava. Ele chorava e Deus falava com ele assim, não precisa fazer teste. Fui eu que mandei. Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas é sua irmã. E aquilo a gente assumiu que a gente era irmã e pronto.
Aí esse ano, olha só quanto tempo se passou, uns 5 anos depois. Esse ano, semana passada, eu falei, vamos começar a procurar esse negócio? Vamos fazer esse teste, então, e tirar Você já estava preparada? essa dúvida? Eu falei, agora eu já tô preparada. Aí eu entrei com uma ação lá na Promatre para pegar o registro do meu nascimento, para saber o nome da mãe que tá ali e começar o processo. Aí a Promatre agora respondeu que, devido a 44 anos depois, eles não têm mais esse registro. Eu falei, não tem problema, uma hora as coisas vão acontecer. E a gente agora vai fazer o teste, vai ver se é irmã mesmo, se não é. Mas olha que loucura. O que Deus faz com a gente. Né? Deus faz. E quando eu fui adotada por essa família, que me deu, né, com um dia, quando eu cheguei lá, a minha mãe não biológica, né, ela já tinha 4 filhos. Meu irmão tinha 17 anos na época, minhas irmãs com 20, 21 e 22. E quem não podia ter filhos era a irmã dela, não tinha nenhum filho. E ela já tinha 45 anos na época, a minha tia tinha uns 40 e poucos. Só que minha tia estava viajando, para quem eu ia, né? E não tinha celular na época. Nossa. E aí a moça da enfermeira falou assim, não, mas eu preciso trazer a criança. Minha mãe, não, traz a criança, deixa aqui em casa, hoje é sábado. Segunda-feira a Laura chega, a Laura leva a criança, a gente cuida dela aqui no final de semana. Será que o Valesca chegou fazendo bagunça no bairro? Aí um dá fralda, um dá banheira, um dá não sei o quê. Trouxe alegria para casa e para a comunidade. Já trouxe. E aí na segunda-feira minha tia ficou sabendo que a filha dela estava lá. Foi buscar. Você acha que minha mãe deu? Não teve coragem de dar. E aí eu falei assim, pensa como é que Deus é lindo, né? Uma pessoa que tinha acabado de ser dada, agora está sendo disputada por 2 pessoas. E aí minha tia falou, Neide, você já tem 4 filhos. Você vai fazer isso com sua irmã. Minha mãe, não, Laura, olha só, eu vou te ajudar a encontrar outra criança. Mas é porque essa aqui já tem dono. Essa é minha. Essa aqui é minha. Então eu fui criada com muito carinho, com muito amor, sempre soube. Nunca tive esse negócio, ai meu Deus, vou ficar revoltada. Não, sempre fui muito grata a Deus. Mas você já notou, assim, algo que acontece muito com a gente? As pessoas falam assim, na maioria das vezes, né? Ah, eu gosto de conversar com você porque você é muito humano. Você age com muita empatia. Verdade. Mas a vida fez isso com a gente. É verdade. A vida nos deu a oportunidade, a vida nos deu chance, né? Então, acho que a lei da semeadura, ela existe. E é bom quando a gente pode devolver, né, assim, um pouco daquilo que fizeram por nós. É verdade. Deus é lindo, assim. Então, desde que eu me converti, e aí logo em seguida depois, meu marido também se converteu e foi todo mundo no processo. E é lindo ver o que Deus faz na vida da gente. Verdade. Lindo, 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 lindo. Eu falo que eu sou tão querida de Deus que eu falo que ele me mima em algumas coisas, sabe? Outro dia eu gosto de contar casos, né, gente? Agora porque eu conto umas coisas que são muito legais. Na semana retrasada, antes da viagem do Luca, ele ganhou 2 ingressos para assistir uma camerata no SESI. E eu amo, né? Aí eu falei assim, já que você vai viajar com seu pai, vai ficar 10 dias com seu pai, você vai comigo. Mas, meu bem, falei com meu marido, se arruma e vamos com a gente. Porque vai acontecer alguma coisa. Eu sei que tá lotado, mas alguém vai dar o ingresso, alguém vai vender. Algo vai acontecer. Ele, tá bom. Ele nem discutiu, já colocou a roupa, que ele já sabe como é que funciona. E foi. Messias, quando a gente colocou o pé no SESI, na entrada, tinha uma senhora que parou na porta e falou bem assim, na verdade, eu não vou entrar não, eu tô com esse ingresso aqui que eu vim dar pra alguém. Que isso? Aí a mulher olhou assim, a senhora quer vender? Não, eu vim pra dar. Eu preciso dar esse ingresso aqui pra alguém. Eu falei, oi, sou eu. Sou eu que vim aqui pra buscar esse ingresso com a senhora. Depois eu contei isso nas redes sociais, as pessoas, meu Deus, como assim? Eu falei, eu acreditava muito naquilo. Eu utilizo uma frase, né? Que Deus, ele não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Né? E tudo que a gente faz, né? Assim, tudo que a gente gasta, que a gente queima na obra dele, energia, trabalho, tempo, isso, de alguma forma, o Senhor nos devolve. Nossa, e triplicado, quadriplicado. Verdade. Eu amo, eu faço o Instagram da igreja, do que eu posto do nosso ministério. A gente serve, a gente entrega pão de mel na entrada, a gente gosta demais disso. E a pergunta que eu quero te fazer, e como é que o Messias cresceu, foi empreendedor, foi fazendo as coisas? Que horas que o Messias decidiu entrar na política? Então, eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Eu me converti aos 12 anos de idade. Já na Quadrangular? Já na Quadrangular. Eu nunca havia entrado em nenhuma instituição. É mesmo? Nunca? Nenhuma religiosa, nem católica, nem evangélica. Olha. A primeira igreja que eu entrei, que eu recebi um convite, né, por coleguinhas da mesma idade, né, a Cirleia e a Rose, que eram 2 irmãs, assim, bonitinhas na época, né, 13, 14 anos, aquela coisa de criança e tal. E me convidou para ir na igreja. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou. Essas meninas são muito bonitas. Vale a pena, né? Vale a pena. E acabou que recebi o convite, visitei no domingo. Eu fui na quarta novamente. Quando eu entrei,
No outro domingo, eu só lembro que o louvor, a mensagem, né, as orações, falou muito ao meu coração, né? E Gente. havia um vazio, né, muito forte, né, no coração de uma criança com 12 anos de idade, e foi suprido tudo isso. E eu entrei aos 12 anos de idade e, para a glória de Deus, nunca mais eu saí da igreja. Que coisa Né? Nunca mais saí da linda. presença do Senhor. Eu costumo falar que na vida cristã a gente se decepciona com muita coisa. A gente se decepciona com líder, a gente se decepciona com irmãos, com pessoas. Né? Na vida secular a gente se decepciona com o patrão, né? Na vida amorosa com o ex-namorado, enfim, né? Gente que dizia que fez juras de amor, eu te amo, tal, daqui a pouco isso passou, mas na vida cristã a gente nunca se decepciona com Jesus de Nazaré. Esse nunca nos decepciona. E nem nos abandona. E nem nos abandona. É verdade. É verdade, Jesus é lindo. Ele é maravilhoso. E assim, tudo na minha vida, né, foi movido com um propósito. E desde que eu cheguei à igreja, as portas se abriram em tantas outras áreas, né? E aí, assim, eu pude estudar, tive a minha formação, depois fui dar aula de ensino religioso. E assim, fui parar em ambientes que somente a igreja poderia me proporcionar isso. E aí entra a questão da experiência, do convite para disputar uma eleição para vereador em Cariacica. Isso foi Isso em 2008. 2008, recente. 2008. E você já tinha quantos anos? Eu tinha na faixa de 20 e poucos anos, assim. Eu era líder de jovens, depois fui coordenador de jovens, né, cerca de 900 e poucos jovens. E aí a gente atuava e com isso também no social, porque a igreja é isso. É um braço, né? É um braço do governo. A igreja entra em ambientes que o governo não consegue entrar. Verdade. A gente tem comunidades, né, que o tráfico, né, ali está imperando, o delegado não entra, a polícia militar não entra, mas a igreja está lá. Verdade. Né? A igreja está lá como um braço de ressocialização. E aí, fazendo parte dessa instituição, a gente começou a atuar de forma muito forte, né, assim, em diversas pautas. E as pessoas viram isso e falaram, olha, eu acho que você poderia ser o nosso candidato a vereador. Relutei muito naquela época e disputei... Você nunca tinha pensado? Não, nunca teve no meu coração, né? Olha. E aí disputamos a eleição naquele período. Eu tive 1.662 votos. É muito para uma primeira eleição. Fiquei como um suplente naquela época. Olha. E em 2012 a gente disputa novamente e aí eu sou o 7º mais votado da cidade de Cariacica. Ganhamos as eleições. O que mudou de uma eleição para outra? O que mudou foi, eu acho que a maturidade, né? Assim, o tempo passa, a idade vai chegando, a gente vai se tornando um pouco melhor, a gente vai refletindo mais, a gente erra menos, a gente pensa mais antes de falar. Fala menos. E aí eu acredito que foi um combo, sabe? Mas esse combo ele teve as mãos poderosas, né, do Senhor. Sempre. E que nos guiou, e foi um mandato muito propositivo. Naquela época, né, assim, a gente tinha uma pauta muito forte sobre uma saúde satisfatória, que é o que a Constituição diz, né, que todo brasileiro ele tem que ter uma saúde satisfatória. Saúde, né? E aí também, né, eu presidi a Comissão de Saúde, presidi a Comissão de Educação, e foi um mandato muito, muito propositivo. Saúde e educação período. É tudo, né? Verdade. A gente tendo saúde, tendo educação, gente, o Brasil vai pra frente. Acho que são as duas pastas mais importantes que a gente tem no governo. E aí, assim, eu acho que algo importante destacar, que na reeleição, eu disputei uma reeleição que parecia que o resultado positivo viria como por osmose, porque nós trabalhamos muito, né? Então, quando abriu as urnas, eu perco a eleição com muito voto. E aí, naquele período, nosso período de muito choro, de muitas lágrimas. Em 2016. Em 2016, né? Dos 19 vereadores, eu tive mais voto que 12 vereadores que tiveram... Mas por conta de partido? Partido, coligação, né? Coeficiente, enfim, acabei não sendo reeleito. Nossa. E continuei tocando a vida, né? Volto para a iniciativa privada, vou cuidar da minha vida e tal. E eu faço parte, né, de um grupo político, né, do prefeito Euclério Sampaio. E na época ele era deputado já pelo 5º mandato, ajudei a coordenar algumas campanhas e tal. O período que eu fiquei distante
né, do mandato do deputado Euclério foi quando eu assumi uma cadeira na Câmara, mas mesmo lá a gente era um braço do mandato dele, um mandato que me inspirou muito, sabe, assim, por um mandato aguerrado, defesa da vida, da família, de proteção das crianças. Essa veia que eu tenho, o Euclério me inspirou muito. E depois ele vem disputar a eleição, né, para prefeito. Eu fui coordenador da campanha dele e coordenamos uma campanha com 14 concorrentes, né? E aí a gente foi 14 concorrentes. Naquela ocasião foram 14 candidaturas. Uau. E eu dizia o seguinte, falei, Euclério, nós vamos trabalhar e precisamos ir para o segundo turno com o PT. Jesus. E o Euclério é investigador de polícia, né? E eu falava assim, ó, Euclério, se for para o segundo turno vai ser uma disputa interessante, né? Vai ser o PT, né, contra nós. Então vai ser, você é polícia, então vai ser a polícia contra ladrão, né? E nós vamos para cima. E aí veio o resultado, ganhamos as eleições, recebi o convite dele, né? Fui secretário de governo, chefe de gabinete, fiquei um período respondendo, né, como secretário interino na Secretaria de Saúde e até ser desafiado a ir para o Congresso Nacional a disputar uma eleição que geralmente, quando se disputa uma eleição para deputado federal, você, por alguma razão, né, você cumpriu ali um ciclo de 8 anos de estadual, né? Assim, já fui deputado estadual, já fui prefeito, né, de uma grande cidade, e aí cumpri o ciclo de 8 anos quanto prefeito, agora eu vou galgar a Câmara Federal, né, e de repente Deus, eu costumo falar que essa 57ª legislatura foi uma legislatura diferente, porque acredito eu que o Senhor ele precisava muito, né, nesses tempos difíceis no Congresso, você ter homens fortes. Eu compreendo muito que foi a mão de Deus que me colocou ali. Porque, primeiro, que eu não sou filho de ex-prefeito, filho de ex-governador. Não tem carreira política, né? Não, meu padrinho é Jesus Cristo, né? E o prefeito Euclério que acreditou muito em mim. A minha cidade de Cariacica, de cada 4 votos que eu tive, 3 foi na cidade. Uau, né? Tive quase 75%. Quase 32 mil votos somente em Cariacica, né? Uau. E o restante, você foi eleito com quantos mil votos? Com quase 43 mil votos. Nossa. Eu fui o 10º mais votado da cidade, né? Então, a última cadeira, né, até 18 horas e 50 minutos ali, tinha uns 9 eleitos e o 10º ali, aquela loucura toda. E o prefeito Euclério me ligava, Messias, vai dar certo, tá? Não fica nervoso não, mas vai dar certo. Na verdade, ele estava muito ansioso. E aí, antes de oficializar o resultado final de que nós havíamos sido eleito, uma meia hora antes ele me ligou, falou assim, chama de Machão, né? Assim, Machão, compra o terno porque o Senhor nos deu a bênção. Você é deputado federal. Meu Deus! E aí, assim, foi assim, um momento muito forte, porque a família estava ali, né? Minha esposa, Aline, Theo, né? O Bruno, que está aqui com a gente, o Emerson. E ali a gente dobrou o joelho, a gente foi agradecer a Deus. Porque sabe aquela vitória que foi o Senhor que deu? Sei. Então, foi essa aí, né? Então, nós vivemos hoje um tempo muito difícil no Congresso Nacional, né? Um tempo em que é um governo que não representa uma parte importante, significativa, né, da sociedade, uma parte significativa que defende a vida, que defende os valores cristãos, que acredita na nossa liberdade religiosa, a liberdade econômica, que ama a nossa pátria. Então, essa é a parcela da sociedade que o deputado federal Messias Donato defende ali no Congresso Nacional. Uau! Gente, meu Deus, o que dizer, hein? Você tentou uma candidatura para vereador, não deu certo, depois a segunda já veio, depois não deu certo de novo, depois já deu muito certo. Na verdade, a gente fala o seguinte, eu brigando com Deus, né, assim, na intimidade com o Senhor, a gente fala isso. Eu brigando com Deus porque havia perdido uma eleição de vereador, não tinha, não obtivemos sucesso, enquanto o Senhor já havia preparado uma cadeira no Congresso Nacional. Você brigando por isso aqui, Deus querendo te dar isso aqui, né? É isso aqui, é verdade. Meu Deus. Mas é o que eu falo, assim, tudo que o Senhor coloca em nossas mãos tem que ser canal de bênção na vida das pessoas. Verdade. Né? Se não for para isso, não adianta, né? Então, cada segmento, nós somos 513 deputados. Somos 513? 513 deputados. Somos, né, em torno de 220 milhões de brasileiros. E desses 220 milhões de brasileiros e das 513 cadeiras, uma
Deus confiou, né, no ex-vendedor de chup-chup. Gente, Vai entender, que né? incrível. Deus é Deus, né? E aí, assim, a vida é isso, né? A gente poderia estar, ao longo da vida, né, da formação cognitiva, ali, na formação do caráter, tá se procrastinando, né? Ah, meu pai foi embora. Ah, isso, né? Eu sou de uma família humilde. Ah, eu tenho que estudar à noite. Eu tenho que isso, que aquilo outro. Não. Né? Mas tudo aquilo que poderia ser um passivo, né? O Senhor, ele promoveu em um ativo, em um Verdade. combustível, sabe? Verdade. Né? Para que pudesse lutar, que iria dar Impulsionar, né? certo, né? Vai que eu sou a tua força, né? E que Uau. é isso, né? A sua guerra não é minha, as suas guerras são Meu as minhas Deus. guerras, sou eu que vou pelejar por você. Então é isso. Eu acredito que a igreja ela é importante demais na formação do caráter do ser humano. Verdade. Quando a gente tem um temor ao Senhor, acho que as coisas mudam. Quando a pessoa sabe que se ela fizer alguma coisa errada, não é por conta da lei, necessariamente, mas porque alguém lá em cima Sim, está enxergando tudo que ela está fazendo. De bom sim. e de ruim. Quando a criança entende isso, né, ela cresce com esse temor, acho que tudo fica tão mais fácil. É engraçado que a minha filha, ela desde muito pequena, que ela tem aquele versículo, né? Honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Não sei de que forma que ela aprendeu, mas tudo que ela faz até hoje, ela tem 22 anos, ela mora fora desde os 18. Tudo que ela faz, ela compartilha com a gente. Valesca, mas esse é o segredo, né? É o segredo Tudo. da longevidade. Exatamente. É o segredo de ter vida e vida com abundância, né? Ela já A sabe, ge- se eu disser não faça, é. ela não faz. Isso, a gente está vivendo aí uma geração que assim, Comprometida, a né? expectativa do brasileiro, né, aumentou de vida, mas ao mesmo tempo nunca se matou tantos adolescentes no Brasil quanto esse período que nós estamos Meu agora, Deus. né? Adolescentes, né, morrendo, sendo vítima, né, de balas perdidas, adolescentes, né, aliciados ao tráfico, adolescentes, né, que foi vítima, né, de acidente de moto, uma coisa ou outra. Mas quando você vai conversar assim um pouco com a família, né, daquelas pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas, aí você encontra uma mãe, né, que diz assim: poxa, Messias, eu falei tanto para ele, só tem 16 anos de idade, eu sou a mãe dele, eu dei tantos conselhos, né, não, é uma má companhia, não serve para você ter amizade com essa pessoa, tal, mas ignorou tudo, né? Verdade. Enquanto do outro lado, que nem a sua filha de forma sábia, né, diz, né? Eu acho que é o versículo da vida que todos nós temos que ler. É o versículo da vida dela. Então, e colocar em prática. desde pequena, ela fala assim: mãe, eu tô numa faculdade que as pessoas, como estão longe da família, elas podem fazer o que elas quiserem. Uhum. Que ninguém vai nem saber o que elas estão fazendo. Mas eu sei que alguém lá em cima está vendo o que eu tô fazendo. Então, a gente se fala todos os dias. Todo santo dia, a gente se fala. Ela me liga, eu ligo para ela, às vezes mais de uma vez no dia. Mãe, tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? E tal, e a gente compartilha, tanto eu, quanto o pai dela, quanto o irmão dela. Eu acho que faz tanta diferença. E o meu filho agora tá com 12, né? Então, eu vejo também como que é importante. Quando ele tinha 4 aninhos, eu pedi demissão do trabalho. E pude me dedicar um pouco mais, né? Eu via que ele dava muito trabalho. Eu tava lembrando esses dias, gente, como meu filho deu trabalho. Messias, com 2 anos, o menino fugiu de casa pela báscula do banheiro. É mesmo? É. Gente. Com 4 anos, nós o pegamos a 5 metros de altura na quadra da escola, que ele não queria descer de jeito nenhum. Então, ele aprontava demais. E quando eu saí, acabou. Eu saí do trabalho, ele queria o quê? Atenção. É. Era a mãe ali próximo dele. Ficar ali entendendo. E foi muito bom que eu fiquei 6 anos com ele. Foi a melhor escolha que você fez. Foi a melhor. Faria de novo. E olha o resultado hoje, né? Nossa. As campeão, pessoas falam né? que eu sou uma mulher de sorte. Eu falei, não sou uma mulher de sorte, eu sou uma mulher abençoadíssima. Mulher sábia, né? Uma mulher sábia, Edifica porque a casa. a gente, né, sempre deixou muito claro para os meninos o papel de cada um. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. A gente briga muito por isso. A gente nunca ficou com mimimi Sim. com ele, sabe? A gente, desde pequenininho, lavava a ameixa, colocava na geladeira, tá com fome? Tá ali. Não vou cortar para você, tirar o caroço. Porque o mundo não vai fazer isso. Verdade. Então, você quer comer, você tá com fome, você vai lá e pega. Aí minha irmã falava que eu era muito grossa, se eu era má, que eu não. Eu falei, olha, quando eu não estiver aqui, se eles precisarem ir para outro lugar, eles vão saber fazer. Agora, se eu fizer tudo por eles, o que vai acontecer, né? E não é à toa que o senhor falou isso, porque, ó, tô com a camisa aqui, né, gente? Aqui, ó. Parabéns, Luca. O Luca tá chegando, Olha, que bacana. daqui a pouquinho tá chegando. Medalha de ouro. Medalha de ouro, meu Deus. Orgulho da mamãe, orgulho dos capixabas e dos brasileiros. É verdade. Um menino, né, que saiu de uma escola pública. Sim. E foi pro outro lado do mundo. E trazer um ouro pro Brasil é uma coisa para se orgulhar demais mesmo, né? Mas, deputado Messias, me conta mais um pouquinho.
O senhor começou essa carreira agora, primeiro mandato como deputado federal. Vamos aqui destacar algumas coisas, né, desse primeiro mandato. Qual era a sua bandeira, primeiro na eleição, e o que o senhor defendia e hoje passou defendendo o mandato? Então, como eu não era um pré-candidato na época, né, com a legislação eleitoral autorizando um candidato conhecido no estado do Espírito Santo, nós tivemos uma estratégia de conversar com a cidade e desenvolver uma campanha com sentimento de pertencimento. Uau. Né, que a cidade, que tem quase tem mais de 200 mil eleitores, quase 400 mil habitantes, nós tínhamos condição de ter, sim, uma cadeira lá na Câmara Federal. E mostramos a importância, né, de um deputado federal. Né? Não para uma cidade, mas para o estado, mas em especial para o município de Cariacica, Claro. que tem a menor renda per capita do estado do Espírito Santo. É mesmo? Ué. Cariacica tem a menor renda per capita do estado, o menor IDH. Então, Olha. a cidade que precisa muito. O Euclério, quanto prefeito, ele tem trabalhado muito, tem trabalhado bastante. O Euclério entrega escolas novas, né, entrega praças. O Euclério, né, assim... Tá plantando, né? Fez de Cariacica um canteiro de obras, entregou recentemente agora a nova orla de Cariacica. Ficou bonito demais, gente. Agora não precisa ir lá mais em Jardim da Penha, não precisa ir lá na Curva da Gente, mas ficou Jurema bonito para comer uma muqueca, aquilo. não. Ó, gente, a melhor muqueca do Brasil é capixaba e pode comer lá na nossa orla de Cariacica, fazendo propaganda aqui. Ah, tá certo. Mas assim, o primeiro mercado, né, público municipal será entregue agora no mês de junho, na gestão do Euclério. Mas com tudo isso, cada prefeito no seu tempo, eles fizeram o melhor que podia, mas o IDH é muito baixo. Então, nós fizemos contas. Né? Assim, o deputado, na época, tinha cerca de 17, 18 milhões. Agora foi para 37 milhões de emenda. De recursos. De emenda individual, fora a emenda de bancada, que poderia contribuir com a cidade. E o prefeito acreditou, a cidade comprou o projeto, né, e nos enviou para o Congresso Nacional. E Cariacica entrou, tem muitas marcas positivas, e agora, recentemente, nós fomos notícia, né, no portal, pode falar o nome? Claro, pode. Do Metrópolis, como o único deputado do Brasil a enviar 100% de suas emendas para sua cidade de origem. Uau. Então, quando você perguntou, né, inteligentemente, vem cá, qual foi a proposta? O que você conversou? Né, o que você prometeu, né, para os seus eleitores? Foi isso. Nas 14 regiões, nós passamos andando, caminhadas de manhã, à tarde, à noite, com a equipe. Ouvindo. Né, ouvindo as pessoas, com as lideranças comunitárias, com as lideranças religiosas, empresariais da cidade, e com a Câmara de Vereadores, falando o seguinte, falando, olha, a minha voz será uma voz em defesa da vida, em defesa dos valores cristãos, em defesa de nossa liberdade econômica, liberdade religiosa, e também em defesa de nossa pátria. Mas, sobretudo, também nós iremos trazer muito recurso para a cidade. E aí eu pude cumprir no primeiro ano, né? Cumpriu, não cumpriu? Cumpriu, né? Mais de 37 milhões de reais, mais emendas de bancadas, onde o prefeito, tenho certeza que, como um bom gestor que saberá administrar, e iremos fazer entregas importantes na nossa cidade. Gente, chegando em Brasília, agora é um novo desafio. É um novo desafio, porque Brasília tem a bancada da bala, tem a bancada negra, tem a bancada do agro, tem a bancada disso. São muitas bancadas, muitas bancadas. Mas, apesar de ter muitas comissões permanentes, porque o trabalho lá no Congresso Nacional não resume só no plenário. Né? Para um projeto ser pautado do plenário, primeiro ele é apresentado, ele é direcionado para as comissões, tem os pareceres dos relatores ali nas comissões, para depois ele ser pautado. Tem todo um trajeto para seguir, né? Tem um trâmite, né? Tem um trâmite. Então tinha comissão para tudo, tem comissão para tudo. Né? Todos os segmentos tinham uma frente importante. E eu não vi uma frente para cuidar da primeira infância no Brasil. Olha. Eu não vi uma frente para poder cuidar das nossas crianças. Uma frente para poder trazer proteção, garantir proteção para as nossas crianças. Cheguei à conclusão que talvez não tenha ou não tivesse, porque a criança não vota, né? Então, o agro tem vez e tem voz e tem voto, e criança não vota. Então, nós colhemos ali mais de 200 assinaturas, não é fácil isso, e conseguimos efetivar
a primeira frente, a frente parlamentar contra a sexualização precoce de nossas crianças do Brasil. Incrível. Agora, se deu por quê? Porque nós fomos provocados. Lá na USP, foi noticiado pelos veículos de comunicação que cerca de 290 crianças passaram por transição de gênero. Crianças? Gente, mas né? criança não sabe o que é. Crianças de 7, de 8, de 9, de 11 anos, de 16 anos, porque eles são astutos. Na verdade, há uma vontade terrível de promover a maldade com as crianças. Meu Deus. Né? Em um período, eles entram fazendo o tratamento terapêutico, né? Com psicólogo, com psiquiatra. Mas né? já tudo direcionado. Direcionado, né? Pro resultado que eles querem. Eu sou do sexo masculino, mas eu não estou feliz nesse corpo que eu tenho. Né? Eu sou uma menina, então começa a passar por essas terapias. E essas terapias, elas são pior do que a própria transição de gênero, que a troca de sexo. Porque a terapia, ela entra na sua alma e essa fissura, esse rompimento, essa lacuna, ela fica pro resto da vida. A criança, ela está naquele período de formação cognitiva. E há uma luta intensa, né? E esses terapeutas, os psiquiatras, né, os psicólogos, eles fazem essa transição, né, de forma psicológica. Quando completam 14 anos, aí já começa a passar por um período de harmonização. Né? A criança é o adolescente que não está feliz com o corpo de homem. Né? Aí começa a receber o hormônio feminino, né, nas mamas, para que os pelos não cresçam, etc. Né? Do sexo feminino que quer um corpo de homem também da mesma forma, até chegar à maioridade, onde o governo federal, né, bancado pelo SUS, realiza essa cirurgia de substituir os órgãos genitais masculinos e femininos. Meu Deus. Agora, o que me deixa assim um pouco triste é porque a gente sabe que nós estamos no caminho certo, mas são as consequências que isso traz. Países que já experimentaram, né, em levantar essas bandeiras de transição de gênero são países que colecionam assim marcas terríveis de suicídio, né? Porque chega um período da vida em que já foi feito, né, a transição de gênero ou a troca de sexo, e aí compreende que não é aquilo ali que eu quero. E como que eu vou ser feliz agora, né, com o órgão genital, se eu sou homem com o órgão genital feminino? Como é que eu vou ser feliz sendo homem com corpo feminino? Não. Eu quero ser pai, eu quero constituir uma família, né? E nós temos muitos exemplos, né? Eu tenho contato com uma associação que tem em torno de 30 homens que durante um período, né, fizeram a transição de gênero, né, recebendo hormônio e até mesmo fazendo cirurgia, né, de troca de sexo, e que hoje essas pessoas elas se converteram, né, eles foram para a igreja, e na igreja eles compreenderam qual era o real propósito do Senhor em suas vidas. Eles foram ajudados, né, por um pastor, por uma pastora, mas que tem um bumbum, né, com um volume um pouco maior, né, durante um período de forma artesanal, né, colocou silicone, né, silicone industrial, né, e que hoje não sabe mais o que fazer. Ou até mesmo que fizeram de forma, entre aspas, correta, com um profissional, né, de um cirurgião plástico. Mas agora, olha que coisa. Que interesse diabólico é esse, né, de um governo ter uma política pública para fazer a transição de gênero? Isso não é barato, isso é caro, né, para fazer a troca de sexo. E quando esse indivíduo não quer mais, esse governo, essa política pública não banca, né, você transicionar. Desfazer, né? Você desfazer isso. Não banca. Não banca isso, né? E aí a gente tem contado, né, com profissionais que têm um coração aquebrantado, profissionais bem-sucedidos, né, cirurgiões plásticos, anestesistas, que têm, eles têm se compadecido, né, com essas situações desses homens e aos poucos têm operado. E aí a gente dá exemplo aí de pastores, né, pastores que são ex-trans, sabe? E que tem um lá em Brasília que eu quero até trazê-lo aqui no seu podcast, se você autorizar. Eu estou convidando, né, trazê-lo aqui. Pode, já está convidado.
ele casou, né? Agora é pai, né? De um menino lindo, maravilhoso, e constituiu uma família, sabe? Então, é um absurdo. Então, são essas pautas. Eu sou titular da Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Direitos Humanos hoje, do Congresso Nacional, é presidida, né, por uma parlamentar que é lésbica, né? Você tem um outro, o vice-presidente, né, também, que também é um ativista também dessas causas. Então, quem está lá, né, é o Hélio Negão, né, que é do Bolsonaro, né, que o pessoal fala que é o Hélio Negão do Bolsonaro. Quem está lá é o deputado pastor Marcos Feliciano, né? Quem está lá é o delegado Belisque, né? São médicos também, né, de direita, conservadores que estão lá, e o deputado Messias Donato pelo Estado do Espírito Santo, né? Porque poucos dias atrás nós tentamos pautar uma audiência pública para poder debater essa questão da transição de gênero. Né? O que está acontecendo? Discutir mesmo. Discutir isso, chamar os profissionais da área, chamar os terapeutas, entender um pouco isso. É importante até para a sociedade. Mas você sabia que esse requerimento ele não foi aprovado lá na Comissão de Direitos? Por que não foi? Porque não é de interesse deles. Mas, ao mesmo tempo, né, foi aprovado diversos outros requerimentos para debater a política de proteção do LGBTQIA+, que não sei o que lá, mimimi, enfim, é isso, sabe? Então, hoje, a família conservadora, né, o povo cristão do Brasil tem que abrir os seus olhos, porque eles se organizaram. Eles fizeram, né, de uma mulher trans de São Paulo, a Erika Hilton, né, ter quase 300 mil votos. E a voz deles lá. E até quando nós vamos cruzar, né, os braços, colocar uma venda nos olhos e dizer que não vai eleger, né, um vereador porque ele é da Assembleia de Deus, porque ele é da Igreja Quadrangular, porque ele é batista, porque é maranata, porque ele é um católico praticante? Nós precisamos sim ter os nossos representantes. Porque enquanto você está trabalhando, você está dando aula, enquanto você está trabalhando de forma honrosa, né, derramando seu suor para poder manter sua família, nós estamos nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, pensando igual você pensa, que é proteger a primeira infância e defender a nossa família com unhas e dentes. Se a gente não tem representantes lá, quem vai brigar por nós, né? Quem vai fazer o que nós gostaríamos que fosse feito? São só os representantes, não tem outra forma de fazer. Se nós não nos unirmos enquanto uma sociedade justa, uma sociedade que realmente pensa no bem da família, eu tenho até dificuldade, assim, sabe? Eu tenho dificuldade. Mas esse sentimento de revolta, de indignação que você tem, é o mesmo que eu tenho quando eu me deparo com essas pessoas. Porque tudo para eles lá é importante. É importante transicionar crianças, é importante a mudança de sexo, mas não é importante uma política pública para poder gerar emprego, para poder gerar renda, né? Enfim, né? É um governo que está aí, né, que liberou uma portaria para poder fazer com que o aborto no Brasil fosse liberado. Meu Deus. Na gestão do governo Bolsonaro, nós estávamos lá no Consenso de Genebra. É uma cadeira entre todos os países, né, que são pró-vida, tem uma cadeira lá, e o Brasil tinha essa cadeira. E quando, nos primeiros meses, né, de governo, eu falo do desgoverno Lula, essa vontade tão grande, mas tão grande, de assassinato de crianças no ventre de suas mães, né, eles foram logo anulando portarias, né, que protegia, por exemplo, tinha uma portaria que a mulher, ao dar entrada em um hospital, né, tinha que informar, né, a delegacia mais próxima, tinha que informar ali as forças de segurança pública, o que aconteceu, o porquê. Foi o quê? Foi um estupro? Não. Foi o quê? Foi o pai? Foi dentro de casa que aconteceu aquele abuso? É por isso que quer abortar? O governo Lula, ele anulou essa portaria. Então, para facilitar o aborto. Então, hoje a pessoa, hoje a mulher quer abortar, quer ocultar, né, que abortou uma criança, que matou um filho, não precisa informar o governo. Então, infelizmente, esse é o nosso dia a dia ali. É uma luta do bem contra o mal ali no Congresso Nacional. Nossa, então parabéns por você estar lá, estar nos representando. Precisamos de muita oração. Nós precisamos cobrir esse homem de oração, gente, porque eu sei que não deve ser fácil, não deve ser fácil mesmo, passar o que você passa todos os dias lá. Você deve chegar em casa aqui assim, pesado, né? A gente chega
desmaecido, né? A gente Eu chega, acredito. Porque deve ser muita energia. É isso, né? Assim, é muita opressão. O Conselho Nacional de Medicina proibiu a astolia fetal, né? Que tem uma substância que é colocado, né, em uma injeção, onde as crianças até que estão sendo geradas até o 5º mês, né, de gestação, poderia ter a vida interrompida através de uma injeção que vai até o feto e aplica essa substância. O CRM proibiu esse tipo de procedimento. Para você ter ideia. Isso era legal? Legal. Isso era permitido? Era permitido, né? Permitido um médico fazer esse procedimento. Meu Deus. Para você ter ideia da dor que essa substância causa, né, no corpinho do recém-nascido, ali do bebê, da vida, em animais de grande porte. Cavalos, né, bois, né, animais de grande porte. A medicina veterinária proibiu esse procedimento sem antes que faça uma anestesia geral no animal. Agora você imagina uma criança no ventre da mãe recebendo essa substância, né, a dor, o sofrimento desse bebê. E aí o que o pessoal fez? O pessoal judicializou isso, né, querendo que o Conselho Nacional de Medicina, né, que os médicos tornem essa prática novamente. Eles ficaram revoltados porque os profissionais disseram assim, não, nós não iremos fazer mais. Há uma recomendação que não faça mais esse procedimento. O médico, quando se forma, ele faz um juramento. Você está entendendo? Proteger a vida. Mas, é assim, totalmente contra o que ele promete. Eu falo o seguinte, que os partidos de esquerda são partidos pró-morte, sabe? Que promove a morte. Porque e a morte em vida, né? A morte em vida. As pautas, né, que falam sobre aborto, a maioria são de partido de esquerda, né? Do PSOL, do PCdoB, do PT, né? E é engraçado que, assim, há uma hipocrisia muito grande, né? Nós estamos vivendo um período que o Hamas, né, no ano passado, né, entrou em um acampamento, né, e decapitou crianças, decapitou bebês, né? Aquela imagem daquela mulher que foi violentada, estuprada e depois morta, sabe? E ao mesmo tempo eles não utilizam, né, a tribuna da Câmara Federal para poder defender as mulheres, né? Então, para repudiar uma ação dessa, né? Pelo contrário, agora está na moda, né? Militante de esquerda, né, usar a camisa pró-Hamas, né, para poder anunciar, dizer que é simpatizante e tal. Enfim, um absurdo tudo isso. Nossa, é revoltante. Acho que a palavra é revoltante. Nós que somos em prol da família. Exatamente. Você vê uma pessoa usando uma camisa dessa, pessoas fechando a universidade, não deixando os alunos, os professores terem acesso. É assim, é inadmissível. É engraçado que essa turma aí que fizeram o L foi o mesmo que acreditou na picanha e na cervejinha, né? Aí não teve a picanha, não tem a cervejinha, e ao invés da picanha, tem greve. Tem abóbora, né? Tem abóbora, né? Então deu abóbora, e os mesmos, né, que fizeram ele não, né, para tirar o nosso presidente Bolsonaro, são os mesmos que agora estão fazendo greve nas universidades, enfim, né, a Unis, né, fazendo greve, enfim, é isso. Meu né? Deus. Oremos pelo Brasil. Oremos pelo Brasil. Você que está nos assistindo, ore pelo Brasil, porque realmente a gente precisa de muita oração e precisa que nós precisamos aprender a escolher boas pessoas para que estejam nos representando como o Messias Donato nos representa lá em Brasília. E aí vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos sim. A gente falou de coisa boa, de coisa ruim, de coisa boa. Vamos falar dos planos futuros, né? De coisas boas que vem por aí. O que a gente pode esperar do deputado para esse ano de 2024, 2025? Vamos lá. Para 2024, há uma frase que diz que a gratidão é a memória do coração. Mas tem muitos corações aí que estão sofrendo de amnésia, né? Tem muitos corações. Mas esse ano de 2024 é um ano que eu preciso ajudar muito, né, alguns parceiros, algumas pessoas que estiveram conosco na caminhada, que acreditaram que seria possível a gente ganhar a eleição e fazer um mandato propositivo, como a gente tem feito o nosso mandato. Então, é um ano que eu fico um pouco mais na minha cidade, né, porque é um período, né, que o prefeito Euclério virá a disputar, né, novamente a prefeitura, virá para uma reeleição, até para dar prosseguimento a obras
4 anos é muito estruturais, pouco, né? Eu digo o seguinte, que quem foi morar fora do país e ficou aí, né, saiu 2090, saiu em 2000, 2020, né, e foi para América, foi para Europa e voltou, e agora voltou, não vai reconhecer Cariacica. E no segundo mandato, né, a gente tem projetos estruturantes, né, projetos que nem as passagens, né, de 2 níveis, que são os viadutos, né, que o prefeito ele quer entregar. O prefeito ele cuida de obras estruturais, mas também ele gosta de cuidar de pessoas, né, porque quando você cuida de pessoas, você transforma a cidade. E o Euclério ele tem essa característica. Então, prioridade 0, né, do deputado federal Messias Donato para 2020 é a reeleição do prefeito Euclério Sampaio. 2024, né? Isso aí. É a reeleição do prefeito Euclério Sampaio e também de alguns prefeitos, né, do interior. Destaco alguns, né, que têm estado mais próximos, né? E outros que nós faremos outras alianças. Perfeito. E 26 eu acredito que será um ano que a gente vai colher aquilo que nós estamos plantando, né? Verdade. Eu trabalho muito, assim, sabe? Assim, eu acordo muito cedo. Não, a gente vê no Instagram, gente. Ele tá aqui, ele tá lá na posse do Milei, né? Lá no Milei. Ele foi pra posse do Milei, gente. Tive a convite do nosso presidente Bolsonaro, participei, né, junto com os deputados de direita, né, brasileiro lá da posse do Milei, foi acompanhando emocionante. Tudo. Emocionante demais. Mesmo? E ao mesmo tempo a gente vê o resgate, né, de um povo oprimido, de um país, né, que foi referência, né? Foi referência de desenvolvimento, né? Quem não tinha o sonho de conhecer Buenos Aires, né? Que era a cidade mais da Europa, né? Na América do Sul, aqui, e de repente eles destruíram, a esquerda destruiu a Argentina, né? E quando você destrói, tirando emprego, quando você destrói tornando miserável a população. Tornando miserável, né, a população. Mas quando você destrói a autoestima de um povo, você acaba aniquilando com esse povo. Então, assim estava o povo argentino que se libertou, né, colocando um presidente de direita, e quem tem acompanhado aí está vendo que o Milei está voando. É engraçado você falar sobre isso, porque eu tenho uma filha que faz medicina na Argentina, e as pessoas, e agora, Valesca? Aquele, né, presidente ganhou, vai subir tudo. E como é que vai ser? Eu falei assim, graças a Deus, eu não acho ruim, não. Porque foi bom até agora, foi ótimo. A gente pagar barato, a gente fazer as coisas. Mas a troco de quê? Verdade. Uma população que não tá ganhando nada, que tá passando fome, que tá passando dificuldade. A moeda tão desvalorizada, Valesca, que eu fui trocar R$500 e saí com uma sacola. Quase que não cabe, né? Quase que não cabe, uma sacola plástica. Não vale nada. Comprar uma bala, você dá um bolo assim de isso, dinheiro. Sabe? Tive a oportunidade também de estar no Capitólio, né, junto com Gustavo Gaia, com Eduardo Bolsonaro, né, com os deputados conservadores, denunciando, sabe, o ativismo judicial que nós estamos vivendo, né? O Brasil está vivendo um momento muito difícil. Muito crítico, né? Muito crítico, onde nós não temos mais liberdade de expressão, né? O amor venceu, o amor do bem, eles podem falar o que quiser, que eles não são judicializados. Agora, se a gente falar a mesma coisa... Agora, se fala a mesma coisa, um parlamentar de direita, eles tentam de todas as formas rechaçar e até cassar o mandato. Ou até mesmo, né, fazer o que fizeram comigo, né, que foi receber um tapa. Né, mesmo? Dentro do Congresso Nacional. Eu não acompanhei isso, pois não. Então, gente, como é que foi isso? Conta mais. O vice-presidente do PT, o Quaquá, vice-presidente do PT aqui no Brasil, ele foi agredir o Nicolas, né, que estava do meu lado, tal, até com frases homofóbicas, chamando ele, desculpa a expressão, de viadinho, tal, aquela coisa toda. E eu fui pedir, né, que quem me conhece sabe que eu sou super tranquilo, então eu fui pedir a ele calma, né, que respeitasse. Eu não conhecia ele, e ele já desferiu um tapa no meu rosto. Que né? isso? Mas a gente vê que não foi um tapa no deputado federal Messias. Foi um tapa na cara da família conservadora. Foi um tapa na cara daqueles que protegem a primeira infância. Foi um tapa na cara daqueles que defendem isso aqui, a liberdade de expressão e a nossa liberdade religiosa. Então, eu costumo falar que no Congresso Nacional, para tirar a minha voz, primeiro Deus tem que permitir. Mas que depender do plano humano, que cortem os meus pulsos, que cortem os meus pescoços, o meu pescoço, que mesmo assim eu vou me bater para poder falar tudo aquilo que precisa ser dito no Brasil. Nossa, que bom que existem homens corajosos, porque a maioria das pessoas hoje se calou. Assim, é muito cômodo, né? Você hoje...
eu me elegi deputado federal, então deixa eu negociar a emenda, deixa eu negociar isso. Tem 4 anos garantido. Tem 4 anos garantido, deixa eu fazer a minha vida. Não, né? Assim, quem me elegeu, quem votou no Messias Donato para deputado federal sabia que nós iríamos entregar aquilo que prometemos. Defesa da vida, da família, dos valores cristãos, da nossa liberdade econômica, liberdade religiosa e defender a nossa pátria. Verdade. Isso é tão sério que lá nos Estados Unidos eu pude ver de perto, sabe, o sentimento de patriotismo que o americano tem. Não, qualquer filme americano tem uma bandeira em casa. Isso, na frente da casa. Eu tive lá em diversos bairros, lá fui dar palestras em diversos lugares, em igrejas, lá na comunidade brasileira. Porque como eu sou pastor, e aí à noite, aí o Eduardo dizia o seguinte, Eduardo Bolsonaro e o Gustavo Gaia, não, igreja deixa Messias que ele é pastor. E com isso eu fui para a Assembleia de Deus, para a Igreja Batista, dar palestra e tal. Mas assim, em cada casa, uma bandeira dos Estados Unidos na frente. Enquanto aqui a gente cresceu aprendendo que ter a bandeira era vergonha. Era vergonha. Usar uma roupa verde e amarela, Você tá entendendo? Que isso? Olha a distorção. Mas aí em 4 anos nós resgatamos isso. O nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, ele despertou esse sentimento conservador no coração do brasileiro. As cores verde e amarela. Verdade. Né, passou... Gente, anda sozinho. Pois é. Ó, você sabia que o deputado é conservador, já colocou aí o verde aí. Não, e às vezes eu sou convidada para ir em alguns movimentos, algumas palestras, que eu sei que terão pessoas de vários segmentos políticos. E eu faço questão de ir de verde, de ir de amarelo, para que fique claro para quem quiser enxergar e quem quiser ver qual é o meu posicionamento. Assim, engraçada a questão do verde e amarelo, né? Não é que a gente tem torcida, a gente tem pessoas que amam a pátria. Amam. Nós tivemos no ato da Paulista lá, quase 750 mil pessoas. Nossa. Sabe, aquela onda verde e amarelo lutando por aquilo que você que está aí do outro lado acredita. É lindo. Eu costumo falar, o presidente Bolsonaro fala que é a primeira vez que ele vê um presidente que não tem torcida, né? O Lula viaja aos estados, né? E por onde ele vai, não tem ninguém para poder recebê-lo. Onde estão os 60 milhões de eleitores que foram às urnas para votar no Lula? Enquanto o que ficou em segundo lugar, que é o nosso presidente, onde ele vai, arrasta a multidão, sabe? Verdade. Até no mar, né? Não, é verdade. até no mar. Vai andar de lancha. Eu vou além disso, até as baleias, né? Reverenciam lá no mar, em alto mar, a presença muito engraçado. do Se ele aparece de barco em algum lugar, começa a aparecer jet ski, aparecer um monte de coisa. Lá na Argentina, o Milei falou assim, Bolsonaro, que história é essa? Parece que você está no Brasil porque ele é um fenômeno na Argentina. É uma loucura. Você vê que na posse do Milei, os primeiros assentos estavam reservados para os chefes de Estado. E ele fez questão de colocar o Bolsonaro, mesmo sendo ex-presidente, ali na primeira fileira. Uau. Enquanto o representante, né, do governo Lula ficou lá atrás. Sabe? Então, eu acho que isso é lealdade, é você reconhecer, né? É você reconhecer o quanto as pessoas te ajudam. Por isso que quando você falou assim, o projeto para 2020, eu falei, ajudar o Clério Sampaio. É isso, é você reconhecer, gratidão é tudo. Gente, que incrível. Olha, gente, o que dizer, né? Que conversa boa, que conversa gostosa, boa. E o tempo passa e foi uma muito bacana, grande. Porque eu conheci o deputado, tem o quê? Uns 3 meses? Uns 3 meses. Uns 3, 4 meses. Fazendo uma big cobertura lá em Cariacica. Nós estávamos fazendo uma cobertura, pela primeira vez, um prêmio no qual eu estava sendo homenageada. Em Cariacica. Em Cariacica. Um prêmio gigante. Verdade. Com várias prêmio mulheres. Nacional, né? Um prêmio nacional. É verdade. Um prêmio muito bacana, que é Mulheres de Valor, de São Brasil. Foi muito interessante. E eu tive a oportunidade, porque ele estava representando o prefeito. Eu, Clério Sampaio, verdade. na época o prefeito de Cariacica. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho. E na época a gente falava, olha, meu filho vai lá pra fora. É verdade. E tal, como é que vai ser? E hoje... Eu vibrei, né? Quando eu soube e tal. Verdade. Falei, como pode, gente? Como assim? E é muito bacana a gente contar com isso, porque agora nós estamos nos associando, nós criamos agora, tem 2 semanas, a Associação de Mães, Pais e Pessoas e Lideranças para Altas Habilidades e Superdotação. Porque também é um público que precisa de ajuda em todos os setores. Apoio, em Cariacica, em Vitória, em Vila Velha. Essas crianças normalmente não são muito assistidas porque existe um preconceito, existe um paradigma que precisa ser criado, que elas não precisam de nada. Uhum. Que elas já sabem tudo, que elas não precisam de ajuda, e não muito pelo de contrário. Estrutura, né? Porque são autodidatas. Exatamente. E a gente tem um trabalho muito grande com essas crianças. Uhum. Só eu sei o que eu passo com meu filho. Todo mundo fala, nossa, você é uma mulher de sorte. Nossa, seu filho é superdotado. Sim, meu filho é superdotado, mas ele exige de nós
uma atenção assim Sim. absurda de coisas novas, coisas novas, coisas novas. Nos últimos 3 anos, ele leu mais de 200 livros. Pensa, uma criança de 12 Com anos. 12 anos. Né? Já está na Bíblia pela segunda Sim, vez. sim. Já fala inglês, sem nunca ter feito curso de inglês. Depois que ele falava inglês, que a gente colocou para aperfeiçoar. Então, vou deixar um pedido aqui pro deputado também, né? Para levar essa causa aí para os próximos anos. Pra gente também lutar por isso lá em Brasília. Vamos fazer uma audiência pública lá no Congresso. E aí você vai lá para palestrar. Ó, que bênção. Vamos trazer esse público pra gente olhar também com carinho para não só para as crianças, né? Mas adultos também. Assim, o alvo é a criança, mas a família Exatamente. acaba sendo assistida, né? Eu acho que tudo que a gente faz com a criança é uma semente que a gente coloca ali, né? Tudo que a gente pode trabalhar com a criança, falar com a criança, ensinar... É o que a palavra diz, né? Ensine a criança no caminho. A gente, assim, luta muito por essa bandeira pró-vida, porque isso é muito importante. Verdade. Se minha mãe tivesse me abortado, hoje eu não estaria aqui. Se é minha mãe que me deu, olha que bênção. Você tá entendendo? Ela decidiu não fazer isso. Verdade. Ela decidiu me dar. Pois é. Um dia. É e graças a Deus por isso eu tô aqui. Iríamos perder uma grande profissional de comunicação. Né? E a um mãe grande do Luca. deputado. É verdade. Não teríamos o Luca, né? Não teria o Luca Não e teríamos muito a menos Maria uma médica, né? É verdade. É uma benção receber o senhor aqui, receber Obrigado. a sua assessoria. São pessoas tão incríveis que a gente teve a oportunidade. Vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta de política. Eu gosto de política. Eu gosto. Tá no sangue. Tá no sangue, eu gosto. Mas porque eu acho sede, que, né, de justiça, se a gente não fizer política, sabe? Se você vai no supermercado, se você negocia preço, isso é política. Sabe? Você quer comprar um produto mais barato, você negocia. Isso é política. Você falar, você quer brigar por uma vaga para um filho seu na escola, isso é política. Só que as pessoas têm uma ideia de que política é ser político. E não é. A política permeia tudo na nossa vida. A política tá na igreja, a política tá na escola. Tá muito além disso. Nossa, Por muito tempo a gente aprendeu, né, na igreja, que política era do diabo, né? Uhum. E tudo que a gente coloca na mão de Deus, ele abençoa. E tudo aquilo que a gente entrega pro diabo, ele toma posse. Verdade. Então, assim, nós passamos muitos anos chorando, reclamando de corrupção, de Polícia Federal entrando, né, em um tempo atrás, né, em um passado recente, em apartamentos, né, estourando ali com malas de dinheiro, de corrupção. Tivemos aí, né, na história recente, o Petrolão, o Mensalão, mas tudo que a gente coloca na mão do diabo, ele toma para ele. E agora, o povo cristão brasileiro e no mundo está se despertando para isso, para a gente tomar de volta aquilo que é nosso. Nós temos exemplos, né? Assim, teve um período na Bíblia em que o Egito era só morte, era só sofrimento, era só humilhação, mas teve um período que o Egito viu a glória de Deus. Foi quando Moisés, foi quando José foi governador. Né? Então foi um período que o Egito viu um governo diferente, um governo de paz, um governo justo. Logo, né? José, né? José, não é verdade? Quando a gente vem, né, para o período de Jesus, né, também a gente teve o senador José de Arimateia. Né? Naquele período, quando se era esquecido um corpo no Gólgota, né, as aves do céu vinham e comia e deixava ali. Nossa, mas imagina. José, o senador da República, ele comprou um túmulo zerado, novo, para colocar de forma digna o corpo de Jesus. Ele cuidou do corpo. Né? Na igreja e assim na vida espiritual, a gente tem diversos dons, né? A gente tem os frutos de espírito, a gente tem pessoas que têm dons de maravilha, operação de milagres, né? Dom de sabedoria, mas o governo, ele é importantíssimo, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós que temos o dom de governo, a gente cuida do corpo também. Verdade. Eita, glória! Meu Deus. Glória! É bom demais, gente. Ó, é bom demais conversar com pessoas inteligentes, com pessoas cristãs, com pessoas posicionadas, com pessoas que você sabe que sabem onde querem chegar e que conseguem conduzir pessoas junto. Então, assim, parabéns. Vou acompanhar muito de perto agora. Obrigado, o seu trabalho. Já tenho acompanhado desde quando eu conheci. Segue lá nas plataformas digitais. Lá. Gente, ó, já deixa aqui o Instagram para as pessoas conhecerem. Não só no Instagram, mas Instagram, YouTube, Facebook. Não, Kawaii. Kawaii, gente. Kawaii, né? Gente. Tamo lá no Kawaii. Tudo é Messias Donato. Tudo Messias Donato. @ Messias Donato. @ Messias Donato. Se vocês entrarem no Instagram, porque eu acompanho mais no Instagram, gente, eu fico louca com as coisas que eu vejo lá. Meu Deus, como ele é corajoso. Mas tem que ser. Como ele é corajoso, né? Coragem só pode vir de Deus, não tem outro lugar pra vir, né? Mas é o sentimento, sabe? Você não tem medo? Esse sentimento que você tem. Agora há pouco, quando foi falar dos nossos pequenos da primeira infância. Sabe? Essa repouso, essa coisa ruim, esse nojo que dá.
eu não tenho medo porque a minha vida foi Deus que me deu e só Ele pode tirar, né? A gente tem, eu faço parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Sou autor de um projeto de lei onde acaba com progressão de pena, né, para esses monstros que vê no corpo de uma menina ou de um menino, né, como objeto sexual, né, para poder saciar, sei lá, o que é. Espiritualmente pode falar que é demônio, né? Psicologicamente, na ciência vai ter outro nome, mas seja lá o que for, é um indivíduo que não pode conviver em sociedade. Exatamente. Então não tem esse negócio de cumprir um terço da pena e depois tá solto. Até porque não está curado, né? Tem Ele vai sair de lá. Isso. Então esse projeto ele acaba com a progressão de pena. Nós tivemos recentemente até uma frente importante lá na ilha dos Marajós, lá no Pará, a história, né, de uma criança de 12 anos de idade, né, que ela teve ali, ela foi estrangulada. Meu Deus. Né, depois teve ela sofreu ali, sabe, abuso sexual e depois ela foi empalada. Ela teve uma estaca enfiada, sabe, nos seus orifícios. Então, olha que coisa maluca. Então, um cara desse, ele pode ter algum benefício da lei? Não. Nenhum. Tem que mofar na cadeia. Nenhum. Mas Deus perdoa, sim, claro, né? Mas ele não livra das consequências. Verdade, as consequências tem que... Então, essas pautas de endurecimento, né, de lei, de acabar com progressão de pena, né, para traficante que utiliza crianças ou adolescentes, né? É aquele famoso, não, deixa que eu assumo. Né? Aviãozinho, tá ali, tal, a polícia chegou, aí a criança assume. Então, esse traficante que utiliza desse subterfúgio, ele não pode também ter progressão de pena, né? Ele está acabando ali com o futuro daquela criança. E tantos outros projetos, assim, eu acho que a gente está ali por um propósito. Eu quero gastar o meu tempo, minhas energias e dar o melhor até o final do nosso mandato. Nossa, obrigada, gente. Foi uma grata surpresa ter encontrado, porque normalmente quando as pessoas pensam em política ou em político, elas já torcem a cara, né? Falam assim, político, tudo igual. Não é não. Não é, de verdade, não é falsa demagogia, não é demagogia, nada disso, porque a gente não precisa, de verdade, não precisa disso. Quem fica feliz, né, com esse posicionamento de pessoas inteligentes não se envolver em políticas, de pessoas com formação cristã não se envolver em política, de professores não se envolver em política, de chefes de família, né, não se envolver em política, são os maus políticos. Exatamente. Porque quanto menos as pessoas críticas, né, se colocar à disposição, seja nos bastidores para ajudar, seja para o enfrentamento, para disputar as urnas, enquanto a gente não se coloca à disposição, eles reinam e fazem da política. É a política do pão e circo, né? Vamos dar diversão, vamos dar comida. Exatamente. E não deixa a pessoa pensar muito. Porque se a pessoa pensar, ela sai daquela zona de conforto que ela acha que é de conforto, que de conforto não tem nada, né? Então, deputado, muito obrigada. Nossa, gente, ó, esse vídeo aqui, ele vai rodar, hein? Esse vídeo que vai dar muito corte, muita coisa boa pra gente poder levar pra população. Então, pela primeira vez, nosso podcast Net Friendship está recebendo aqui alguém da área política para realmente falar sobre política. Nós vamos abrir para mais pessoas virem, convidados, o senhor pode trazer aqui. Obrigado. Porque a gente tem que fazer esse papel. A gente tem que falar sim, a gente tem que se posicionar sim, porque se a gente não fizer, outras pessoas vão ocupar esse espaço. E esse espaço precisa ser ocupado por pessoas decentes, por pessoas corretas, pessoas que sabem o que querem e onde querem chegar. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado né? Obrigado, né, pelo convite. Que Deus abençoe a você, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Amém. E que abençoe cada um de vocês que estão acompanhando nesse exato momento, ou seja, esse corte ou na íntegra, né, esse podcast. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua casa. Amém. Um beijo no coração. Até o próximo episódio, ó. Se inscreve no canal, esquece não. Beijão.